Green4 Tea. Available, efficient, sustainable. Seja muito bem-vindo a mais um Green Talks, o podcast da Green4 Tea. Eu sou Fabiano Mazei, jornalista responsável da Green4 Tea e gostaria de agradecer a sua audiência. Nesta quarta edição, teremos uma conversa muito especial com Pascal Toque, diretor de IoT e IoC Solutions na Green4 Tea. O tema de hoje é transformação digital. Pascal, muito obrigado pela presença. Gostaria demais de agradecer essa conversa. Fabiano, boa tarde. Obrigado pelo convite e obrigado e honrado de estar com vocês hoje. E vamos efetivamente falar hoje um pouco sobre transformação digital e apresentar e tentar compartilhar nosso conhecimento sobre esse processo muito importante na nossa sociedade atualmente. Maravilha. Pascal, para começar, conta um pouco para a gente o que é transformação digital. O que muda na vida das pessoas, das empresas, das organizações? Fabiano, a verdade, antes de falar exatamente, é um tema muito de atualidade, é um termo, uma terminologia que encontramos em todas as mídias. Qualquer evento hoje utiliza esse termo de transformação digital. Eu acredito que, para começar, é interessante tentar contextualizar e definir de forma simples o que é a transformação digital, para que todo mundo possa ser alinhado e ter um entendimento uniforme em relação a esse processo. A transformação digital é nada mais, nada menos que o processo de integrar tecnologia digital a todos os aspectos da organização. E isso vai ter um impacto extremamente profundo e abrangente dentro da organização. Isso vai exigir mudanças fundamentais da tecnologia, da cultura, do tipo e nível de operações e da entrega de valor que essas organizações vão ter, tanto internamente como em relação ao seu mercado. Para poder efetivamente melhor aproveitar essas tecnologias e o surgimento dessas novas tecnologias e garantir que o ser humano e as pessoas, tanto dentro da organização como no mercado, também possam aderir a essas mudanças, a organização vai precisar se reinventar totalmente, transformando radicalmente todos os seus processos e modelos. Isso significa que a transformação digital, de fato, não só se limita a uma mudança tecnológica. Obviamente, novas tecnologias estão surgindo no mercado. Estamos falando muito de IoT, inteligência artificial, análise e integração de dados, mas isso não se limita e é uma visão muito redutora de que é realmente o processo da transformação digital. Um dos aspectos mais importantes é a mudança de mindset, ou seja, garantir que as pessoas que vão utilizar e vão receber essas tecnologias mudam totalmente a cultura e a mentalidade para criar e desenvolver um novo modelo de negócio que seja mais eficiente e mais adequado a esse processo. Outro aspecto muito importante é que as pessoas, dentro da organização, mas também do lado do consumidor, do cliente, adotem um novo comportamento para sustentar a mudança dessa cultura. Os processos vão ter que passar por uma transformação profunda com o redesenho de todos eles em torno justamente do impacto que essas tecnologias e que o processo de transformação digital vai criar para a organização. Os negócios, e lá estou falando isso de forma muito abrangente dentro de uma visão da organização, vão também mudar e a forma de conduzir e operar esses negócios estão também sendo totalmente impactados pela transformação digital. A visão da organização é sempre mais integrada. Toda a cadeia que antigamente era mais segregada e segmentada, com várias verticais operacionais, hoje precisa ser tratada de forma muito mais consolidada e integrada, através justamente do processo de integração e de transformação digital, para que se faça ou se tenha uma visão muito mais holística, muito mais completa do negócio. E, por fim, a relação de cada organização com o mercado, com seus clientes, também está diretamente impactada. Deve-se criar novas formas de relacionamento com o cliente, muito mais orientada pela experiência e o entendimento da necessidade desses clientes.
Muito bem. Ficou claro que é uma transformação que abrange diversos aspectos, né, da vida, não só das pessoas, das empresas, mas a gente vive um momento, e eu gostaria da sua opinião, um advento absolutamente fora do previsto, que é a pandemia. Como é que a transformação digital convive com esse advento tão importante, né, na história da humanidade? Primeiro, Fabiano, é importante entender que a transformação digital não começou junto à pandemia. É um processo já mais antigo, mesmo se ele é relativamente recente. Muitas empresas já iniciaram seu processo de transformação digital, muitas organizações já estavam dentro desse processo. E, paradoxalmente, a pandemia teve um efeito acelerador e catalisador dessa transformação digital. Ela reforçou a necessidade de conseguir gerenciar e conduzir seus negócios e suas operações de uma forma remota, principalmente em função da limitação atual que todos nós temos para se deslocar e do distanciamento social imposto pelo risco de disseminação do vírus. Todos nós, e hoje a prova, estamos realizando juntos este podcast através de plataforma online, e todos nós, dentro do nosso dia a dia profissional, nós costumamos a comunicar através dessas plataformas. Isso é só uma visão específica do impacto direto que a transformação digital e que a pandemia trouxe para acelerar esse processo. É também importante entender que a pandemia trouxe também um impacto econômico negativo em função das maiores limitações e da dificuldade de desenvolvimento da economia devido à situação atual. Isso faz também que a pandemia obriga as organizações a ter uma avaliação, uma escolha muito mais assertiva e eficiente do uso desses recursos para empregar as tecnologias que, uma vez implementadas, melhor atenderam às suas necessidades e melhor permitiram continuar a crescer e sustentar seu desenvolvimento, independentemente do momento de escassez no qual estamos atualmente em termos de recursos e da recessão que estamos sofrendo nesses últimos meses. Maravilha, entendi. Aproveitar aqui essa oportunidade, nessa conversa, também para esclarecer um outro ponto, que eu acho que é um equívoco comum aí das pessoas, entendendo que a tecnologia é um fim, é o final do processo de transformação digital. Não é isso, né? A tecnologia é um meio para chegar ao processo de transformação, certo? Perfeito, Fabiano. Como eu lhe expliquei previamente, como nós expomos dentro da definição prévia que demos para a transformação digital, esse processo vai muito além do simples e mero uso de tecnologias. É claro, é verdade que o papel da tecnologia é extremamente relevante nesse processo, porque ele vai suportar todas as atualizações, as inovações que vão permitir que essa transformação ocorra. Entretanto, sem o envolvimento das pessoas e uma mudança radical da cultura das organizações, esse processo de transformação digital não terá o mesmo alcance e o mesmo nível de sucesso para garantir uma transformação suave e eficiente das organizações. Todas essas tecnologias, além disso, têm um ponto comum. Quando falamos de uma mudança de cultura e uma mudança do modelo de gestão, estamos falando de um modelo que será totalmente baseado e orientado por dados. Todas essas tecnologias têm um ponto comum. Elas vão gerar, ao longo dos próximos anos, um aumento exponencial de volume de dados gerados. Isso se caracteriza tanto por números que permitem ver o crescimento absurdo de dispositivos IoT que vão ser implementados e utilizados no mundo. Hoje estamos falando mais ou menos de 50 bilhões de dispositivos conectados. Até 2030, estaremos falando de 120 bilhões de dispositivos conectados. A quantidade de dados gerados deve chegar até 175 terabytes de dados até 2025. Ou seja, todas essas novas tecnologias que suportam o processo de transformação digital vão realmente gerar um aumento exponencial de dados. Entretanto, esse dado, se você trata ele só no seu estado bruto, não necessariamente ajudará a organização
e o gestor a melhorar seus processos de gestão e dar mais eficiência na condução dessas operações. O dado, quando coletado, e lá utilizando, por exemplo, tecnologias de IoT, vai gerar um dado que não ainda permitirá ao gestor entender e ajudá-lo dentro do seu processo de gestão para apoiar seu processo de tomada de decisão. Esse dado precisa primeiro se transformar numa informação. Para que isso aconteça, uma vez o dado coletado e transmitido através de tecnologias de comunicação, esse dado vai ter que passar por uma fase de processamento e armazenamento para, de fato, conseguir fazer um primeiro filtro desses dados e que essas informações que vão ficar processadas e armazenadas permitam alimentar futuramente todos os processos de gestão e de operação da empresa. Uma vez esse processo de armazenamento e processamento da informação realizado, essas informações vão precisar virar o que nós chamamos de insight, ou seja, informações que são efetivamente relevantes para alimentar o gestor e permitir que ele tenha uma capacidade de análise e de entendimento para ajudá-lo no processo de tomada de decisão. Tudo isso será possível desde que também se implemente uma infraestrutura digital, que deverá ser dimensionada e concebida da forma a melhor atender aos requisitos de cada organização. Dentro disso e dentro das novas tecnologias disponíveis, que seja, por exemplo, o cloud computing, edge computing, inteligência artificial ou ainda diversas ferramentas de análise e integração de dados, entendemos que uma estratégia híbrida é a situação ideal e mais adequada para permitir criar um ecossistema personalizado que se adaptará e que corresponderá a cada perfil de negócio de cada organização. Pascal, você comentou sobre estratégia de TI híbrida. Você poderia explicar melhor sobre como as organizações podem se beneficiar deste modelo para viabilizar o processo de transformação digital? Perfeito, Fabiano. Antes de falar efetivamente da estratégia híbrida, acho que é importante que existem alguns aspectos e parâmetros que a organização precisa considerar e analisar para poder avaliar e definir de que forma seu processo de transformação digital precisa ocorrer. Uma coisa importante, antes de falar de aspectos um pouco mais técnicos, é que o processo de transformação digital é um processo gradativo. Dificilmente uma organização vai conseguir abraçar integralmente esse processo de uma vez, e muitas vezes, quando ele fica muito ambicioso, ele arrisca de fracassar em função da dificuldade e complexidade que esse processo de transformação pode trazer à organização. Dentro desses aspectos e parâmetros, a empresa vai precisar, em função das regras e da sua organização, definir alguns parâmetros importantes, relacionados, por exemplo, à sua governança, a forma que ela gerencia seu negócio. Ela precisa considerar aspectos, por exemplo, de segurança. Estamos falando de tecnologia digital, e a partir do momento que todo o seu modelo vai sempre mais ser baseado em dados, você precisa estar extremamente atento a garantir a integridade e a segurança dessas informações. Ela vai precisar considerar também, por exemplo, o aspecto de compatibilidade. Hoje, muitas tecnologias permitem que a arquitetura, a topologia de sistemas evolua e não sejam necessariamente compatíveis com o legado que as empresas têm. Então, é importante mapear e entender como hoje a empresa trabalha, com quais plataformas, quais são as futuras plataformas que a empresa pretende implementar dentro desse processo de transformação, para garantir uma integração, uma compatibilidade de todos esses sistemas para suportar esse processo. Outro aspecto também é garantir que todas essas tecnologias e o processo de transformação digital possa acompanhar de forma fluida o crescimento da organização e das suas operações. O objetivo é sempre ser mais ágil, sempre ser mais eficiente, e você precisa garantir que qualquer opção tecnológica, qualquer novidade, atualização que vai ser implementada, permita muito rapidamente oferecer o aspecto de escalabilidade, modularidade, elasticidade, para permitir que todas essas tecnologias possam imediatamente, em tempo real,
acompanhar o processo de crescimento da empresa. Dentro disso, e lá voltamos na sua pergunta, vamos falar de que nós chamamos de estratégia híbrida. Eu vou utilizar aqui um exemplo concreto para documentar esse exemplo, essa situação. Vamos, por exemplo, a falar de uma empresa, de uma indústria, uma empresa que tem um aparelho produtivo, qualquer que seja a finalidade de produção. Ela já tem, obviamente, um legado, uma história de operação muito grande. Ela tem um parque industrial que ela precisa manter e modernizar para continuar essas operações. E essa empresa entendeu que ela precisa, através da transformação digital, modernizar e ser muito mais inovadora e na vanguarda para poder realmente ser mais competitiva no mercado. Dentro disso, ela vai precisar entender quais, dentro desses parâmetros que eu mencionei anteriormente, como e quais desses parâmetros ela vai poder atender e de que forma. Hoje, muitas das tecnologias e sistemas utilizados pela empresa, historicamente sempre foram tratadas dessa forma, são baseadas em que nós chamamos de uma infraestrutura, uma tecnologia on-premise. Toda essa tecnologia era centralizada e concentrada dentro da empresa, e ao longo do tempo, incluso para indústrias, isso começou a evoluir e se transformar. Primeiro, muitas empresas como indústria, não fazendo parte do core business delas, essa visão tecnológica, começaram a terceirizar essa infraestrutura e terceirizar esses serviços através de provedores de colocation ou de empresas para fornecer isso como serviço. Ao mesmo tempo, o uso de novas tecnologias, por exemplo, para permitir um novo sensoriamento dentro das usinas, dentro do aparelho produtivo dessa empresa, vai obrigar as empresas a utilizar outras tecnologias, por exemplo, de computação, através, por exemplo, do Edge Computing, a computação de borda, para permitir que todo o processamento de dados seja próximo à coleta das informações e dados, para poder eliminar ou minimizar impacto relacionado à latência ou eventual dificuldade ou carência relacionada à infraestrutura de comunicação. Tudo isso permite que a empresa comece a definir um modelo composto de cada uma dessas tecnologias. O último movimento mais recente, mas que impacta grandemente também essa estratégia, é o Cloud Computing. Muitas das novas plataformas que vêm sendo desenvolvidas e que o mercado hoje disponibiliza, já vêm pronta e foram desenvolvidas de forma nativa para funcionar na nuvem. Isso também vai permitir, vai precisar ser considerada pela organização para poder compor um ecossistema, um modelo totalmente híbrida, dentro dos parâmetros que eu coloquei previamente, para melhor atender às necessidades do seu negócio e para melhor permitir uma transformação digital fluida e gradativa, sem prejudicar o crescimento do seu negócio. Muito bem, muitos conteúdos, muito conhecimento. A gente falou muito até aqui de mudança de mindset, mudança nos modelos de gestão, infraestrutura, papel do ser humano nesse processo todo. Eu te pergunto, como é que fica o papel do CIO nesse contexto? O CIO, Fabiano, ele sempre teve, isso não data de hoje, mas sempre teve um papel relevante dentro da organização. Mas é claro que com esse processo de transformação digital, o papel dele sempre é mais relevante. Incluso, é importante até dentro dessa mudança de cultura, a própria terminologia CIO vem mudando. E você vê, começam a aparecer novos cargos ou funções que são diretamente relacionadas ao termo de transformação digital. Estamos falando de Chief of Digital Transformation, outros tipos de cargos, e que, de fato, traduzem e caracterizam a mudança da função de que nós, até hoje, estávamos chamando de CIO. O CIO, dentro desse processo, vai ter várias atribuições, várias funções que vão muito além do perfil mais técnico que historicamente conhecemos e vai fazer que o CIO vai precisar entender muito mais do negócio, do business como um todo, e vai precisar interagir com todas essas equipes para compreender todas essas equipes da organização,
para compreender cada vertical de negócio e cada tipo de operação que a organização como um todo precisa gerenciar e conduzir. Ele vai se tornar também um advisor, um tipo de consultor interno para liderar esse processo de transformação digital e orientar a empresa sobre qual a melhor solução tecnológica poderá se aplicar para cada uma dessas áreas, cada uma dessas operações. Ele terá um papel de promover uma inovação tecnológica para ajudar cada área operacional, para ajudar o alto gerenciamento, a cúpula executiva da empresa, a melhor mapear e melhor entender o impacto dessas tecnologias e quais delas, de fato, poderão melhor atender ao requisito de cada organização. E, por fim, ele vai ter uma atuação muito mais transversal. Ele vai realmente atuar horizontalmente dentro de todas as áreas da empresa e sua interação e a capacidade que ele terá de interagir e entender as necessidades de cada uma dessas áreas será um fator de sucesso-chave para permitir validar e definir realmente a melhor estratégia, tanto para o negócio como para a operação da organização. Ou seja, uma responsabilidade imensa, né? Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou, está chegando ao fim. Nós conversamos aqui com Pascal Tock, diretor de IoT e IoC Solutions na Green4T, sobre transformação digital. Pascal, mais uma vez, muito obrigado por sua presença nesse podcast e por compartilhar todos esses conhecimentos aqui com a gente. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado pelo convite e espero que tenha contribuído a que nossos ouvintes entendam um pouco melhor de que é o processo de transformação digital. Eu fico à disposição para um futuro podcast para podermos falar de outros assuntos relacionados à transformação digital e novas tecnologias. Muito obrigado. Obrigado você. Então é isso. Convido você a continuar a acompanhar o podcast Green Talks aqui no Spotify e também outros conteúdos relevantes sobre tecnologia e infraestrutura digital no blog Insights, que fica no site da Green4T. Nós esperamos que você tenha gostado dessa edição. Muito obrigado e até o próximo programa.